Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo hoje no começo de fevereiro, logo após a gente ter vivido um mês de janeiro um pouco atípico na renda fixa, porque a gente teve o escândalo das lojas americanas. Então a gente teve inclusive o fundo do Nubank, que eles chamam de caixinha, dando cota negativa, assim como vários outros fundos do mercado, mas ali no Nubank, talvez pelos cotistas serem de um ticket mais baixo ou serem mais inexperientes no mercado de investimento, a coisa toda deu uma repercussão muito grande. Então eu queria comentar com vocês aqui hoje sobre a renda fixa, que ela dá negativo sim, né? Não é comum, não é usual, mas a renda fixa não é tão fixa assim. E aí eu queria comentar o porquê, alguns motivos por que a renda fixa pode ser negativa, tá? A primeira coisa é o caso clássico das lojas americanas, né? Houve uma piora na qualidade de crédito, né? Inegavelmente, a gente viu ali que os números não eram os que estavam anunciados anteriormente, houve uma questão fraudulenta, e na hora que se percebeu a realidade, falaram, olha, eu achava que o preço era um, mas o preço é outro. E aí o título de renda fixa que tinha um preço e, portanto, pagava uma certa taxa, fez com que o preço caísse e logo o mercado passasse a demandar muito mais taxa, ou seja, muito mais retorno, porque é risco-retorno, né? Maior risco, vão pedir mais retorno. Então quem já estava comprado no papel ficou penalizado e, portanto, teve ali uma rentabilidade negativa nessa parte da carteira que tinha ativos das lojas americanas. Você tem um outro jeito de ter uma taxa negativa em um fundo de renda fixa, que é quando você está numa determinada taxa de juros e a taxa de juros do país sobe muito abruptamente, tá? Eu estou falando de uma alta não tão esperada, uma alta um pouco mais rápida do que o mercado precificava. O que acontece? Se estava todo mundo naquela expectativa de juros, tinha também uma expectativa de preço. Na hora que o juros sobe muito rápido, aquela expectativa de preço também se mexe. E juros e preços se mexem sempre em lados opostos. Então se estava todo mundo pensando que os juros era 10 e de repente os juros viram, chutando aqui, tá? 15, obviamente aquele preço se deteriora porque eles entendem que, olha, peraí, o preço para 10 é muito diferente do preço para a taxa de juros de 15. Então você também tem esse movimento. Felizmente, mudanças na taxa de juros não são tão abruptas assim, então esse motivo é um pouco mais raro de acontecer. Mas acontece, tá? Geralmente a mudança é um pouco mais sutil, na verdade, a gente não percebe, tá? Ela acontece, mas a gente não percebe tão forte igual no caso das americanas. E você tem um outro lado, que é o lado da liquidez, que afeta muito nos preços, né? Então, por exemplo, a reboque das americanas, muita gente acabou falando assim, nossa, deu negativo, vou resgatar. Deu um movimento um pouco de pânico. No que as pessoas vão lá e começam a resgatar muito dos fundos de renda fixa, os gestores, para fazer frente a esses resgates, eles não têm alternativa a não ser começar a vender ativos da sua carteira. E no que eles começam a vender muito rápido, é aquela coisa de oferta e demanda, né? Tudo que você oferta demais acaba tendo o seu preço deteriorado, o preço cai. Então, como o mercado de crédito, o mercado de renda fixa não é tão líquido assim aqui no Brasil, acaba que a gente tem uma certa dificuldade de vender os ativos muito rapidamente, os ativos numa velocidade muito alta. Então a lojas americanas gerou esse pânico no mercado, que fez muita gente querer vender, resgatar seus ativos muito rápido. Os gestores tiveram que vender outros ativos que não tinham nada a ver com lojas americanas, de uma maneira muito rápida também, e portanto esses preços caíram. Ou seja, caíram por um movimento de liquidez, excesso de oferta, e não porque o crédito ou a qualidade daqueles papéis se deteriorou, tá? Então estão aí 3 motivos ou 3 movimentos do mercado que podem fazer a renda fixa dar retornos negativos, tá? Então fica aí o aprendizado de que não existe nada sem risco no mercado. Existe risco menor, mas não existe risco zero. Mesmo quando a gente fala risco zero, é uma referência. Ah, os títulos americanos são risco zero. Tá, é por quê? Porque não tem nada menos arriscado do que título americano. Mas ainda assim tem algum risco ali. Se o governo americano resolver que não vai pagar, também a gente perde dinheiro, né? Mas é o que há de mais seguro no mundo. Então a gente tem sempre que entender, e daí vem a frase, não existe almoço grátis. Tá certo? Espero que tenha sido esclarecedor. Se não fui,
Por favor, deixe seus comentários aqui. Se gostou, curte, compartilha com alguém aí que também teve dúvidas a respeito desse episódio das lojas americanas.